Meus queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz do Divino Mestre nos envolva hoje, agora e sempre. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para dar sequência às reuniões que são desenvolvidas nesta casa todas as terças-feiras a partir das 19h30. E assim, como forma de preparação, nós oramos a Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cairmos em tentação. Livra, Pai, de todo mal que vierdes contra nós, porque somente vós sois o poder, o reino e a glória para todo sempre, e que assim seja. Que a paz de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Cumprimentamos a todos presentes, dizemos a todos que sejam bem-vindos. As pessoas que estão vindo aí pela primeira vez, sejam bem-vindos a esta casa. Queremos também cumprimentar os internautas, pessoas que estão aí à distância, nos acompanhando através do nosso canal GEOC. Que Jesus leve a eles a paz e a luz e o amparo espiritual. E hoje, para nossa alegria, nós estamos recebendo aí a nossa querida irmã Poliane Cristina, que é da cidade de Bonfinópolis, que sempre tem colaborado com a nossa casa, e hoje ela vem falar sobre esse tema aí. Eu escolhi as minhas provas, e eu convido para que ela venha fazer uso da palavra nesse instante. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que eu já conheço aqui na casa, né? Sejam bem-vindos também a quem acabou de chegar aqui, que está conhecendo a casa, que está me conhecendo, aos nossos irmãos que estão através do YouTube, no canal do GEOC. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é interessante, que nós precisamos analisar também em relação ao nosso dia a dia, né? As nossas provas. Tudo aquilo que a gente passa durante a nossa encarnação, né? E aí nós começamos com este questionamento. Eu escolhi as minhas provas? A escolha das existências. Será que eu escolhi essa vida que eu tenho hoje? Será que eu planejei, pedi por tudo aquilo que eu estou passando no meu dia a dia? Será? Será que foi apenas eu nasci e pronto? Aconteceu e vem ao acaso acontecendo, coisas boas acontecem, é sorte? E se algo dá errado? Eu sou azarada, eu sou pé frio, né? Então, a gente vai analisar, será que eu escolhi? E aí ali nós temos nosso querido Deus, né? Uma chargezinha. Está lá digitando a vida de todo mundo, Deus planejando o nascimento dos espíritos, né, a criação de cada um de nós. E aí está aquela frase que todo mundo costuma dizer para o outro, né, para o irmão. Deus tem um plano para você. Ok, Deus tem um plano para mim, mas está aqui, lá embaixo. Mas se no mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, haja narrativa, né? Deus está lá com a maquininha dele de escrever, planejando a vida de todo mundo. E
escolhendo o que cada um vai passar e dizendo, ó, aqui está ali, ó, Doroteia terá uma ONG beneficente. Escolheu a Doroteia para ter uma ONG. Olha que honra. Um trabalho digno, né, de respeito. Aí tá lá, o Júlio será um lutador de MMA. Eita, esse aí vai levar muita pancada da vida, né? Por livre escolha de Deus. E o Zé? O que o Zé vai ser? Tá planejando ali ainda. Mas se a gente parar para pensar, haja narrativa para mais de 7 bilhões de espíritos encarnados, outros que ainda vão reencarnar, e nós sabemos que a fila para reencarnação é grande, né? Então, nós temos lá, na outra charge, tá lá passando um perrengue, né? O personagem, o perrengue ali no mar, tempestade, a dificuldade, ele fala, por que eu? E aí Deus fala para ele, por que não você? Por que você é especial para não passar um perrengue, né? Em pleno alto mar? Porque se você pega o seu barquinho e começa a navegar, você está sujeito a encontrar uma tempestade. Então, por que não você? Então, nós nos questionamos o porquê de estarmos passando por determinadas situações na nossa vida hoje. E será que a gente parou para analisar que pode ter sido uma escolha minha, lá no momento da preparação da minha reencarnação, passar por determinadas situações, né? Porque nós sabemos que tem coisas do cotidiano que é inevitável. Se eu pego um carro hoje para atravessar Goiânia, Anápolis, sair de Bonfinópolis para chegar aqui, peguei aqui a BR-153, eu vou pegar um trânsito. Então não foi, Deus mandou o trânsito. Não, estamos sujeitos, né? A lei do progresso. O homem está ali desenvolvendo carros, ninguém quer andar mais de ônibus, né? Então todo mundo pega o seu carrinho e vai encher de carro mesmo. Todo mundo quer fazer um pedido ali na Shopee, né? Então tem os caminhões ali atrapalhando o trânsito. Infelizmente, para chegar na nossa casinha ali, ó, fica ali código de rastreio. Quando que vai chegar minha encomenda? Então, isso aí foi programado por nós mesmos, né? Essa compra. Então, por que algumas coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que estão ali pré-determinadas, né, para a nossa vida, por que não iria acontecer? E aí nós temos, então, a seguinte pergunta. Está travado. Agora foi. Será que as leis divinas, né, também estão por trás de tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia? Das coisas principais, né? Será que Deus, ele está atrás de tudo aquilo que nós estamos planejando na nossa reencarnação, ou daquilo que nós já estamos executando, né, durante essa encarnação? E aí nós temos que entender que por trás de tudo no universo tem a mão de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. Nada. Costumam dizer que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, sem estar no tempo certo, que foi determinado por Deus, quem criou, né? Então, por trás de tudo o que acontece no universo, as leis divinas estão agindo para garantir a harmonia da vida. São várias leis que regem todo o universo. Não somente o planeta Terra, mas todos os planetas habitados e inabitados ainda, que estão sendo criados, porque Deus não para de criar nunca. Desde o primitivo até os mundos puros, né?
Nesse caso, especificamente, então, nós temos a lei de atração. Então, tem coisas que nós estamos passando hoje que está sendo regida pela lei de atração. É aquilo que eu atraio para a minha vida. E como que eu estou atraindo? Através das minhas escolhas, né? E tem coisas que nós vamos trazer como um propósito para esta encarnação, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer como Poliana, né, usar nessa encarnação, e eu creio que por mais algumas, e eu acho que eu já falei aqui, eu estou passando pela provação da paciência. Como sempre, eu acho que muitos, mas alguns mais que os outros, né? E aí eu vou ser atraída para testar a minha paciência. Eu vou atrair coisas para testar a minha paciência, porque nós estamos em um mundo de expiação e prova. As provas são isso. Nós estamos aqui, eu vou pegar um trânsito, como que eu vou agir dentro deste momento, dirigindo no trânsito, né? Com os meus familiares, que é a prova maior de paciência que nós temos que ter é no nosso dia a dia. Não é fácil, mas somos testados a todo instante. Atraímos isso. Não adianta eu escolher no momento de preparar a minha reencarnação, que eu quero passar pela aprovação da paciência, porque eu ainda não adquiri, para prosseguir o meu processo evolutivo, e não querer que venham provações de paciência. Não tem como, né? Por isso que nós estamos aqui na Terra. Aqui é a nossa escola, é aqui que nós vamos aprender, que nós vamos evoluir, que nós vamos testar, passar pelas provinhas do dia a dia, para conseguir alavancar a evolução do nosso espírito, né? Então, tá ali. Se eu trouxe para essa vida o propósito de desenvolver a paciência, será colocado em meu caminho as experiências necessárias. É ela, dentro de mim, a lei de atração, né? Que atrairá aquelas situações que exigem paciência. Se encarrega, né, de trazer todas as experiências necessárias para que o uso do meu livre-arbítrio. Então, a lei de atração, ela vai trazer situações para que eu teste a minha paciência. Agora, como eu vou passar por essas situações é através do meu livre-arbítrio. E aí eu escolho se eu vou ser paciente ou não. E realmente tem hora que é escolha, tem hora que a gente não vê. Mas tem hora que a gente escolhe ser paciente ou não. Falar, não, dessa vez eu não consigo ser. Dessa vez você tirou toda a minha paciência. Mas é uma escolha. E aí é uma palavra que se diz e magoa quando você escolhe pegar um caminho ao contrário dos ensinamentos do Cristo, né? Ela se encarrega de trazer todas as experiências necessárias através do meu livre-arbítrio, me conectando, então, à lei de liberdade. Entra aí, então, outra lei divina. Nós temos a lei de atração, né? E através da lei de liberdade, ela, então, nos permite escolher o caminho que vamos seguir para que se desenvolva a paciência, né? Até mesmo a humildade, a honestidade, o auto-amor. Então, tudo aquilo que a gente escolher lá no nosso plano reencarnatório, nós vamos estar passando aqui e essas leis vão estar regendo a nossa vida. Lembrando que, através da lei de liberdade, o livre-arbítrio, nós vamos escolher qual caminho tomar.
Então, será que é Deus lá, com a maquininha de escrever, determinando exatamente aquilo que eu estou passando no momento, ou são as minhas escolhas? Aquilo que eu decidi fazer para prosseguir com o meu caminho. Então, é uma lei, né? A lei de atração que está intimamente relacionada com a lei de causa e efeito. Então, uma lei está interligada à outra. Deus não faz nada imperfeito. É uma lei regendo a outra. Se eu escolho tomar um caminho não muito bacana, não muito legal, eu escolho ser rude, a lei de causa e efeito agindo. Eu estou magoando o meu próximo. Eu vou ter que reparar com ele posteriormente, né? Então, é uma lei seguida da outra. O que atraímos é exatamente consequência da causa que ofertamos à vida. Nós estamos, então, vivendo aquilo que nós estamos atraindo, que nós estamos ofertando para o mundo e que, obviamente, vai retornar para nós. Aí é o que nós precisamos analisar. O caminho que nós estamos tomando. É a hora que a gente coloca realmente a paciência para exercitar. Quando a gente consegue parar e analisar, não agir de cabeça quente em determinadas situações, né? Quando eu escolho auxiliar o meu próximo, ser humilde, ser caridoso, ser amoroso. Quando nós fazemos as boas escolhas, o mundo retorna para nós tudo de bom. A gente costuma dizer lá no nosso tratamento espiritual o seguinte: é necessário fazer a reforma íntima para que você comece a melhorar. É um dos primeiros passos, né? Mas só de você já ter tomado essa atitude de estar lá, de tentar melhorar, já é meio caminho andado. Você já descobriu que não está bem. Só que são passos que você precisa começar a perceber o seguinte: eu tenho mania na minha casa de xingar, de proferir palavras feias ao mundo. Olha a energia negativa que eu estou atraindo para o meu lar. Eu não tenho costume de fazer o evangelho no lar. Olha esse ambiente que está sendo ali gerado, alimentando aqueles irmãozinhos que adoram esse tipo de energia, de situação, que riem, né, que estão ali rindo daquele momento ali de discussão familiar, daquele padrão vibratório. Então, lá no nosso tratamento, a gente sempre fala, olha, aqui é um conjunto de ações para modificar essa situação, né? E aí nós falamos, olha, uma das coisas que vocês precisam é o evangelho no lar, para já ir modificando esse padrão vibratório do seu ambiente familiar, da sua casa, da sua mente. Tá ansioso, tá triste, pega o evangelho, pega um livro, uma leitura edificante, uma música que acalma, vai mudando esse padrão vibratório. Logo essa pessoa ela começa a deixar de xingar, começa a perceber que, nossa, se eu xingar, ela começa a entender os caminhos que ela tem para seguir e começa, nossa, depois que eu comecei a fazer o evangelho no lar, comecei a modificar o meu padrão vibratório, eu comecei a perceber melhora no meu dia a dia, a minha convivência no trabalho está melhor. Mas por quê? Porque ele está ofertando coisas boas para o mundo. E o mundo está retornando para ele. São as escolhas, a lei de atração. Essas duas leis de atração e de causa e efeito proporcionam a noção e a ciência da extensão das nossas escolhas, para que possamos nos responsabilizar cada vez mais por elas. Então, nós devemos lembrar que não é Deus
digitando o que vai acontecer comigo amanhã. São as minhas escolhas, eu sou o responsável por elas. Ao desencarnarmos, nós temos que lembrar quem é o verdadeiro juiz da nossa vida, que é a nossa consciência. Nossa consciência é o nosso juiz. Nós que vamos analisar o que fizemos nesta encarnação, condiz com as leis naturais, as leis que Deus criou e que Ele esperava que nós executássemos aqui? Se condiz, ok, eu fui bem, aproveitei bem a minha encarnação. Não consegui exercitar a paciência, só um pouquinho, mas faltou um pouco, eu preciso melhorar. Sou eu que vou julgar. Sou eu que vou perceber que agi errado. Que precisava ter escolhido um caminho diferente. Deus não vai sentar na minha frente e falar, irmão, você lembra, meu filho? Você lembra aquele dia? Eu que escolhi você fazer isso e olha aí o que você... Não. Você tinha duas mãos, sempre tem dois caminhos. Depende de nós escolhermos. Então, nós temos o livre-arbítrio, que é a possibilidade de decidir. Deus, ele é tão maravilhoso e perfeito que ele não nos impõe a nada. Ele nos deixa livre para escolher, porém, nos dá a consciência de compreender o que é certo e o que é errado. Embora ainda tenhamos irmãos que são ignorantes de saber, não ignorante de educação com o outro, né? Escolher a função da própria vida, escolher o que eu quero. Então, isso quer dizer o quê? Que na minha reencarnação, quem que está escolhendo ali o que acontece, né? E quando que é definido o momento dessa reencarnação? Somos nós que escolhemos o momento da nossa reencarnação. A partir do momento que desencarnamos, que percebemos o real estado do nosso espírito, o que nós fizemos ou deixamos de fazer, essa autoanálise, essa reflexão da reencarnação passada, a partir do momento em que nos desligamos completamente do nosso corpo material, temos total consciência do nosso verdadeiro ser. E é neste momento em que algumas pessoas podem entrar em desespero ou em calmaria. Então, temos que aproveitar agora para analisar. Será que se eu desencarnar hoje, eu entraria em desespero ou em calmaria? Né? Deixa eu colocar logo as questões para a gente... Então, ali tá. Quando que é definido, né? Somos nós que vamos perceber. Não, agora eu compreendi, agora eu sei o que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que reparar, quais são as provações que eu ainda preciso passar para evoluir o meu espírito. Então, agora eu estou pronta, compreendi, vamos preparar a próxima reencarnação. Exceto aqueles irmãozinhos que ainda estão um pouquinho atrasados, que querem permanecer naquele padrão vibratório, permanecer no erro, ainda não compreendem que é necessário progredir. Então, esses irmãozinhos, claro que com o planejamento da equipe espiritual, eles vão tentar modificar o pensamento daquele irmão para não entrar em uma reencarnação compulsória. Mas se de todo jeito não conseguir, através de todo o esforço da equipe espiritual, que pode demorar anos e anos, ele vai ser necessário colocar esse irmãozinho numa reencarnação compulsória. Quais são as condições que determinam que é chegada a hora do retorno à vida corporal? É essa análise. Eu posso desencarnar agora,
ter condição de reencarnar, compreensão e falar, olha, eu quero trabalhar. Será que você já consegue? Se você conseguir, a equipe espiritual ela vai auxiliar. Não é nada feito sozinho, né? Podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciaremos no plano físico? Sim. Somos nós que escolhemos. Ao analisar o que o meu espírito ainda necessita para a evolução e o que o meu espírito ainda necessita para se reabilitar, para resgatar com os irmãos a quem eu ofendi, através das escolhas ruins nas reencarnações passadas. E aí, essas escolhas, elas podem ser interferidas. Olha, não, somos nós que escolhemos. Nós vamos ter o auxílio dos irmãos ali da erraticidade para que possamos preparar essa reencarnação. É claro que vai ter algumas provações que eles vão analisar, até mesmo às vezes por estar em um grau de evolução um pouco melhor que o nosso, eles vão falar, olha, Poliana, você precisa ainda passar pela provação da paciência, mas eu acho que do modo em que você está escolhendo para passar, é bem provável que você vai sucumbir a essa provação e não vai conseguir passar por ela. Mas a escolha é sua, você vai ser orientado. Tem gente que ainda bate o pé e a espiritualidade ainda permite para que se perceba que, olha, você ainda viu que você ainda é cabeça dura, você ainda precisa modificar algumas coisas e compreender as orientações. Mas as escolhas são nossas. Que critérios são utilizados, por exemplo, para a escolha dos nossos pais e demais familiares, ou da cidade e país em que renasceremos? Então, isso tudo vai depender da necessidade do espírito, daqueles a quem nós precisamos auxiliar e ser auxiliado. E tudo isso vai ser decidido ali na erraticidade. E como são definidas as questões relativas ao casamento, aos filhos e profissão? Né? Tem gente que vem com uma missão de desenvolver, por exemplo, a cura para determinada doença. Então já vem predeterminado que ele vai estar ali na área da saúde, da ciência, né, para conseguir desenvolver isso. Não adianta falar, vai ser professor da UNB lá em Brasília de música. Não tem como. Vai contra o que é necessário, né? Então, a profissão também, ela vai ser decidida ali, né? O casamento, a afinidade, é aquilo que nós precisamos passar. É o esposo, é o espírito que eu preciso auxiliar para que ele evolua, ou ele vai me auxiliar para que eu possa evoluir. Aquele filho, é aquele espírito que eu tratei mal, e agora eu preciso aprender a amar, né? Porque sem amor a gente não evolui. Então, tudo isso vai ser determinado conforme a nossa necessidade. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causa das Aflições, no item 4, nós temos assim: interrogue friamente sua consciência, todos os que são feridos de coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. É como diz Santo Agostinho, é chegar no final do dia e fazer uma autoanálise de como foi o meu dia, como tem sido o meu ano, como que eu tenho agido.
E muitas das vezes a gente vai receber a resposta de nós mesmos. Se eu não tivesse feito tal coisa, talvez eu não estaria passando por determinada situação. Nunca é sorte ou azar, é escolha dentro das leis divinas. No item 6, no mesmo capítulo, nós temos: na vida atual, todo efeito tem causa. É lei de atração, de causa e efeito. Tais misérias, situações pelas quais passamos, são efeitos que hão de ter causa, e desde que se admita um Deus justo, como eu disse no início, essa causa também há de ser justa. Então, aqui para todos que estão presentes, me viu? Para os internautas que às vezes me conhecem, não me conhecem, eu sou Poliana Cristina. Aos 27 anos descobri um câncer na perna. Ah, era hereditário? Sua família tinha causa de câncer? Não. Uma mutação genética. Dentro do osso, algo raríssimo de acontecer. Foi necessário para que eu estivesse aqui hoje, que eu amputasse a minha perna. Deus não foi justo comigo. Será? Será que Ele não foi justo comigo? Agora eu tenho a dádiva do esquecimento. Mas eu não sei o que eu fiz em uma reencarnação passada. Eu não sei quem eu fui. E a única certeza que eu tenho é que eu tenho um Deus justo, soberanamente bom e justo. E que nesse momento eu tenho a certeza que eu estou passando por uma aprovação da paciência e que eu estou resgatando algo que eu provoquei em outras encarnações. E é um benefício que eu estou tendo hoje de estar aqui palestrando para vocês, porque eu não vou negar que provavelmente se eu não tivesse passado por essa amputação, talvez eu não estaria aqui na frente. Mas não é porque eu teria morrido de câncer, é porque eu era uma menina rebelde. Ah, mas o câncer te mudou? Não. Ele só me trouxe para um caminho certo. Que eu escolhi, também foi uma escolha minha. Eu já tinha nascido, eu nasci num berço espírita. Mas como qualquer jovem, estava no mundo, curtindo, dava valor às coisas materiais, como todos nós. Mas que com o passar do tempo, para que eu pudesse não me debater em lamentações, em muitas vezes querer talvez julgar a Deus, coisa que eu nunca fiz. Sempre achei que eu estava passando por algo que era necessário. E para a gente entender esse tema, eu vou usar uma fala da minha mãe. Ela, quando descobriu, nas preces dela, o que ela fazia? Ela pedia a Deus para que pudesse cuidar de mim. E por muitas vezes, no desespero de mãe, falava: por que não comigo, Senhor? E a gente fala: por que não com ela? É com ela que tem que ser isso. É ela que tem que passar, ela que tem que aprender. E na minha provação de paciência, durante essa doença, eu fui a pessoa mais paciente, que mais passou com resignação essa situação. Nunca desesperei, sempre confiei na providência divina, tive as respostas das minhas orações quando eu precisei. Mas ainda sou falha em ser paciente com coisas mínimas. Que quando eu faço minha autoanálise, eu falo: Deus,
eu ainda tenho muito a melhorar, porque se eu fui paciente com uma situação difícil e complicada, por que eu não consigo ser paciente com algo tão simples? Isso ainda demonstra o tamanho da minha imperfeição e o quanto eu ainda tenho que melhorar. Mas só de reconhecer e tentar todos os dias, diante das situações que aparecem na minha frente, eu já consigo ter a consciência limpa de que uma hora eu vou conseguir. Que eu vou ter na minha frente todas as situações necessárias para que eu possa evoluir. E no item 12 está escrito: a cada nova falta aumenta a dívida. Da mesma forma que a todo acerto você evolui um pouco mais. Pois não existe uma única falta contra as leis divinas que não crie a necessidade de reparação. Nosso tempo é até que hora? Então, vamos finalizando aqui, né, nosso diálogo de hoje. Então, para que a gente possa analisar o nosso dia a dia, o que eu estou precisando evoluir, o que eu tenho que mudar dentro da minha família. Quais são as atitudes que eu tenho que tomar a partir de agora para aproveitar esta encarnação? Porque nós temos que aproveitar o hoje. A fila da reencarnação está grande. Temos muito ainda para evoluir. E como diz a minha mãe, a gente tem que aproveitar a oportunidade e trabalhar para continuar evoluindo aqui na Terra. Para que a gente não seja aí transferido para um planeta ainda de expiação e prova, porque não conseguiu acompanhar a Terra que está sendo aí, né, nessa transição para a regeneração. Então, que possamos ser espíritos regenerados, aproveitar as nossas provações, aproveitar as nossas expiações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Esse tema é um tema extenso, a gente vai colocando aqui coisas para ir falando, debatendo. Para finalizar, Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que quiser. Eu posso plantar o que eu quiser. Temos esse mundão todo aí para viver. Mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. Tá? E aí eu finalizo convidando vocês para o nosso seminário que acontecerá em Bonfinópolis, onde temos a junção da Casa Espírita Esperança e Caridade, o Centro Espírita de Bonfinópolis e a 22ª Regional, aqui de Anápolis, com o tema As Leis Morais, as leis que regem o nosso universo, para que possamos aprender a, quem sabe, evoluir mais ainda nesta reencarnação e preparar as próximas, que será ministrado pelo Luiz Julião, palestrante da FEB, lá de Brasília. Será no domingo, dia 18 de maio, agora, esse domingo. Começa às 8 horas, com o café da manhã. Finalizamos 12:30 com o almoço. Conto com a presença de vocês. E um forte abraço a todos. Obrigado aos internautas. Nesse instante, nós agradecemos a nossa querida irmã Poliana Cristina, que aceitou o convite para estar aqui conosco. E que Jesus possa abençoar, que ela continue com essa força, com essa garra, levando sempre seus conhecimentos onde for solicitado. E nesse momento, nós encerramos aqui essa parte e passaremos logo em seguida para os avisos. E depois a prece final, a fluidificação das águas.
Amém.